nós estamos nessa edição que eu estou utilizando, é a página 356. O capítulo é o 42, a caridade. Nós paramos, o parágrafo em que nós paramos foi este aqui. Arrancá-la da lama, esclarecê-la, fazê-la subir degrau por degrau a escada de reabilitação, que grande tarefa. Tudo se purifica no fogo da caridade. É esse fogo que abrasava o Cristo, Vicente de Paulo, todos aqueles que no seu imenso amor pelos fracos e os decaídos encontraram o princípio de sua abnegação sublime. Acontece o mesmo com aqueles que têm a faculdade de muito amar e muito sofrer. A dor é para eles como uma iniciação à arte de consolar e sustentar os outros. Eles sabem elevar-se acima de seus próprios males para ver apenas os males de seus semelhantes e buscar-lhe o remédio. Daí os grandes exemplos dados por essas almas de elite que, no fundo de sua aflição, de sua agonia dolorosa, encontram ainda o segredo de curar os ferimentos dos vencidos da vida. A caridade tem outras formas que não a solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a beneficência pode se aplicar a um certo número dos nossos semelhantes sob a forma de socorro, de sustentação, de encorajamentos. A caridade moral deve se estender a todos aqueles que partilham da nossa vida nesse mundo. Ela não consiste mais em esmolas, mas numa benevolência que deve envolver todos os homens, do mais virtuoso ao mais criminoso, e regular nossas relações com eles. Essa caridade, todos podemos praticá-la por mais modesta que seja a nossa condição. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não magoa, não desdenha ninguém. É tolerante e se procura dissuadir. É tolerante e se procura dissuadir. É com doçura, sem machucar nem atacar as ideias enraizadas. Entretanto, essa virtude é rara. Um certo fundo de egoísmo nos leva muito mais a observar, a criticar os defeitos do próximo enquanto nos cegamos para com os nossos. Mesmo que haja em nós tantos defeitos, empregamos voluntariamente nossa sagacidade para fazer sobressair os defeitos dos nossos semelhantes. Por isso não há verdadeira superioridade moral sem a caridade e a modéstia. Não temos o direito de condenar nos outros faltas que a nós mesmos estamos expostos. E embora nossa elevação moral nos tenha libertado dessas fraquezas para sempre, não devemos esquecer de que houve um tempo em que nos debatíamos contra a paixão e o vício. Há poucos homens que não têm maus hábitos a corrigir, deploráveis pendores a reformar. Lembremos de que seremos julgados com a mesma medida que nos tenha servido para medir nossos semelhantes. As opiniões que temos deles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos em desculpar do que em censurar. Nada é mais funesto para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. O eco das nossas palavras repercutem na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malévolos forma como uma espessa nuvem que envolve e entenebrece o espírito. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações malignas, dessas palavras escarnecedoras que envenenam o futuro. Fujamos da maledicência como uma peste, como se foge de uma peste. Retenhamos nos lábios qualquer intenção amarga pronta para escapar. Nossa felicidade tem esse preço. O homem caridoso faz o bem ocultamente, dissimula suas boas ações, enquanto que o vaidoso proclama o pouco que faz. A mão esquerda deve ignorar o que dá à direita, disse Jesus. Aquele que faz o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. Eu, como ninguém me interrompeu até agora, estou tocando o bonde aqui, hein, pessoal. Dar em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. É se colocar acima dos julgamentos de um mundo passageiro e procurar a justificação de seus atos na vida que não termina. Nessas condições, a ingratidão, a injustiça não podem atingir o homem caridoso. Ele faz o bem porque é seu dever e sem esperar nenhuma vantagem, nenhuma recompensa. Deixa a lei eterna o cuidado de fazer gotejar as consequências de seus atos. Ou melhor, nem pensa nisso. É generoso. Para estimular os outros, sabe privar-se a si mesmo, ciente de que não há nenhum mérito em dar seu supérfluo. É por isso que o óbolo do pobre
a moeda da viúva, o pedaço de pão repartido com o companheiro de infortúnio tem mais valor do que a generosidade do rico. O pobre, na sua penúria, pode ainda socorrer o mais pobre que ele. Há mil maneiras de se tornar útil, de vir em socorro de seus irmãos. O ouro não tarifa todas as lágrimas e não pensa todas as feridas. Há males para os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia, uma efusão da alma farão mais do que as riquezas. Sejamos generosos para com aqueles que sucumbiram na luta contra suas paixões e foram arrastados para o mal. Generosos para com os pecadores, os criminosos, os endurecidos. Sabemos nós por que fases suas almas passaram, que tentações suportaram antes de falir? Tinham esse conhecimento das leis superiores que sustentam na hora do perigo? Ignorantes, incertos, agitados por todos os sopros externos, podiam resistir e vencer? A responsabilidade é proporcional ao saber, mas será pedido àquele que conhece a verdade. Sejamos piedosos para com os pequenos, os débeis, os aflitos, para com todos aqueles que sangram os ferimentos da alma e do corpo. Procuremos os lugares onde as dores abundam, onde os corações se partem, onde as existências se ressecam no desespero e no esquecimento. Desçamos nesses abismos de miséria, a fim de aí levar as consolações que restauram, as boas palavras que reconfortam, as exortações que vivificam, a fim de ali fazer luzir a esperança, esse sol dos desgraçados. Esforcemos-nos para daí arrancar alguma vítima para purificá-la, salvá-la do mal, abrir o caminho honroso. Será somente pelo devotamento e afeição que aproximaremos as distâncias, que preveniremos os cataclismos sociais, exterminando o ódio que se incuba no coração dos deserdados. Tudo o que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico, cujas páginas se desenrolam através do espaço. Páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E essas dívidas nos serão pagas amplamente nas existências futuras. Nada fica perdido, nada fica esquecido. Os laços que unem as almas através dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. A sabedoria eterna tudo regulou para o bem dos seres. As boas obras executadas aqui na Terra tornam-se para o seu autor a fonte de infinitas alegrias no futuro. A perfeição do homem se resume em duas palavras: caridade, verdade. A caridade é a virtude por excelência. Ela é de essência divina. Irradia sobre os mundos, reaquece as almas como um olhar, como um sorriso do eterno. Ultrapassa em resultados o saber, o gênio. Esses não caminham sem o orgulho. São contestados, às vezes, desconhecidos, mas a caridade, sempre doce e benevolente, enternece os corações mais duros, desarma os espíritos mais perversos, inundando-os de amor. Leon Denis aqui faz um verdadeiro cântico para a caridade, né? É simplesmente sensacional. Me lembra a colocação de Emmanuel, que é objetiva nesse sentido. Dizem, o bem que fizeres será teu advogado em toda parte. E Leon Denis faz assim parece um poema sobre o assunto. Tem algum comentário? A gente estava ouvindo a leitura e só notando como os estudos são intercalados, né? Desde 6 horas da tarde, tudo que a gente leu aqui, a palestra, etc., vai todo se intercalando assim no mesmo tema, né? Muito bacana isso. Eu acho interessante, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece, entendeu? Começa pelo o GO, né? E toda a leitura, toda a palestra que foi aqui do Colab, e vem esse ensinamento para complementar. Eu acho muito interessante isso. E parece assim, não é só para a gente, né, Marisa? Você vê que existe aí uma leva que parece que precisa ouvir isso. Olha, hoje a aula de vocês, mesmo que vocês não percebam, será sobre a caridade. Entendeu? É uma coisa, muito bonita, é muito profundo isso. Interessante que ele falou a caridade, né? Que os pobres podem fazer, porque às vezes a gente fica o pobre, que somos muito pobres, o que é que a gente tem para dar?
mas lá no Brasil já existia a minha época, quando a gente distribuía a cesta básica, e agora também na pandemia isso se tornou também um modelo das pessoas que recebem a cesta básica também distribuir aquilo que veio a mais, repartir com aqueles que não puderam naquele momento. Então, isso é bacana de ver, né? Esse desenvolvimento. E aí, o nosso trabalho hoje no Jesus no Lar foi justamente mostrando que qualquer pessoa, né? Seja ela o jumento que levava o missionário insatisfeito, porque ele achava que não tinha pureza de alma para poder pregar, e aí o anjo vem em sonho, 41, né? É a lição 41 do livro Jesus no Lar. E o anjo vem em sonho mostrar a ele que se o jumento que esmurra a parede, que dá coice, que morde, tem ali como serviço carregar ele para que ele chegue no local que ele vai pregar, como é que ele acha que não tem nada para dizer, se ele é o pregador, entendeu? Então, todos nós, não importa a posição que ocupamos, o pouco que sabemos ou muito, não importa. Todo mundo pode fazer alguma coisa por outra pessoa, né? Passar alguma coisa. Nem que seja calar na hora do estudo agora para dar continuidade. nem que seja um jumento, né, Marisa? Nem que seja jumento. Né? Se o jumento faz, por que a gente não vai fazer? Pois é. Boa. Mas Humberto, olha que interessante, porque a lição do livro Jesus do Lar foi justamente quando um dos apóstolos ele não se achava no direito de contribuir com o trabalho com Jesus por causa das suas imperfeições. E vem em sonho para ele um anjo que diz, olha, o jumentinho... O que é, tá vendo? O jumentinho... A gente está dando volta, né, em círculo, né? Em círculo. A gente está dando volta em círculo. Tudo em torno do mesmo tema. Do mesmo tema, o mesmo foco. É isso mesmo. Legal. Mas é um assunto muito legal. Se alguém tiver curiosidade, olha, é o capítulo 41 do Jesus no Lar. Esse Se a gente for esperar para ficar bom, para fazer alguma coisa por alguém, a gente não vai fazer nunca nada por ninguém, né? Exatamente. Porque é só no exercício. E a exemplificação de Jesus é maravilhosa. Olha, se o jumento que morde dá coice, mas ele é útil em carregar, né, todos os medicamentos, todos os alimentos para as pessoas que necessitam, e por que você não? Pois é. As pessoas querem ser perfeitas para poderem trabalhar. Mas como é que chega à perfeição se não fizer o trabalho? Se não exercitar a potencialidade. E eu lembro também, Beto, quando a gente ia distribuir temas para os palestrantes, né, durante o mês de trabalho, muitos diziam assim, não, eu não posso falar desse tema, eu ainda não sou disso de jeito nenhum. Me dá um tema aí mais parecido comigo, então não vai ter. Porque a gente tem que ouvir aquilo que vai falar. Por isso que serve para todo mundo. Pode falar o que quiser. O primeiro a ouvir somos nós. É verdade. Imagina eu que tive que fazer uma palestra sobre o homem de bem, né? Quer dizer, eu vou precisar de umas 200 encarnações para cumprir aquilo ali, mais ou menos, né? Mas já diminuiu para 199 por causa desse trabalho. A gente vai para o capítulo 43, né? Paciência e bondade. Ai. Tem uma doçura no meio. Começa o Leon Denis dizendo: se o orgulho é o pai de uma multidão de vícios, a caridade gera muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. É fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. A misericórdia é companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio nem praticar a vingança. Ela plana acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas, compreendendo que os erros dos homens são apenas o resultado de sua ignorância. Não concebe nem amargor, nem ressentimento. Sabe que perdoar, esquecer os erros do próximo é anular qualquer germe de inimizade, é apagar toda a causa de discórdia no futuro, tanto na terra como na vida, quanto na vida no espaço. A caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias. Provocam nosso desligamento progressivo das vaidades terrestres e
e habitua-nos a dirigir nosso olhar para as coisas que a decepção não pode atingir. Perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Quantas vezes não o pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. Não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros. Se queremos vingar-nos, que seja através de boas ações. O bem feito a quem nos ofende desarma nosso inimigo. Seu ódio se transforma em espanto e seu espanto em admiração. Despertando sua consciência adormecida, essa lição pode produzir nele uma impressão profunda. Através desse meio, esclarecendo-o, talvez tenhamos arrancado uma alma da perversidade. O único mal que se deve assinalar e combater é aquele que recai sobre a sociedade. Quando se apresenta sob a forma de hipocrisia, de duplicidade, de mentira, devemos desmascará-lo, pois outras pessoas poderão sofrer por isso. Mas é bom silenciar sobre o que atinge unicamente nossos interesses ou nosso amor próprio. A vingança sob todas as formas, o duelo, a guerra, são vestígios da selvageria primitiva, a herança de um mundo bárbaro e atrasado. Aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores desse princípio de justiça cujos efeitos se repercutem através dos tempos, poderá pensar em vingar-se. Vingar-se é fazer de uma só falta, de um só crime, dois, é tornar-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Quando o ultraje ou a injustiça nos atingir, imponhamos silêncio à nossa dignidade ferida. Pensemos naqueles que no passado sombrio nós mesmos ofendemos, ultrajamos, expoliamos e suportemos a injúria com uma reparação. Não percamos de vista o objetivo da existência, que esses acidentes nos fariam esquecer. Não deixemos o caminho reto seguro, não nos deixemos arrastar pela paixão nos declives perigosos que nos conduziriam à bestialidade. Escalemo-nos, de preferência, com redobrada coragem. A vingança é uma loucura que faria perder o fruto de muitos progressos, recuar sobre o caminho percorrido. Um dia, quando tivermos deixado a terra, talvez abençoemos aqueles que tenham sido duros, impiedosos para conosco, que nos tenham roubado, enchido de mágoa. Nós os abençoaremos, pois de suas iniquidades surgirá a nossa felicidade espiritual. Acreditavam fazer-nos o mal e facilitaram o nosso adiantamento, nossa elevação, dando-nos a oportunidade de sofrer desmesuradamente, de perdoar e de esquecer. Interessante que no início aqui deste parágrafo, Leon Denis deixa muito claro, e é uma realidade que nós conferimos não só na literatura espírita, como na mesa mediúnica, os casos de obsessão, aonde quando o prejudicado tem a oportunidade, desde que queira, evidentemente, seja por interesse direto ou por pura ignorância, se vingar do outro, ele passa a ser pior do que aquele que foi o seu algoz. Né? Via de regra, é o que nós vemos, não só, né? Nós vemos isso às vezes, agora mesmo, no país aqui da América Central, né? Aquele que tirou um ditador é um ditador um tanto quanto pior aquele que foi retirado. Só para usar esse exemplo que está mais contemporâneo. Mas é interessante, e também de menor escala, né, para nós não adentrarmos em outros itens. Mas é interessante notar, né, o indivíduo que retirou o sujeito que era um ditador passou a ser um ditador pior do que aquele que foi retirado. É bem o caso quando nós vemos processos obsessivos, né? A vítima acaba sendo um algoz exponenciado sobre aquele que foi o seu algoz, lamentavelmente. Tem algum comentário aí, Ricardo? Ou mãos levantadas? Não. Não estou te ouvindo. Não vi ninguém. Não? Ok. Então, continuando, a paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas em procurar, além dos horizontes do presente, as consolações que nos fazem considerar
fúteis e secundárias às tribulações da vida material. A paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos devolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia e a indiferença engendra o amargor. Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Fujamos de tudo que apaixona e sobreexcita. Abstenhamos-nos, sobretudo, da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens, amortecidos em nós pelo progresso e a civilização, uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Em cada homem, o animal subsiste ainda através de certos aspectos, o animal que devemos domar pela força, se não quisermos ser dominados, escravizados por ele. Na cólera, esses instintos adormecidos despertam e fazem do homem uma fera. Assim, dissipa-se toda a dignidade, toda a razão, todo o respeito de si mesmo. A cólera cega-nos, faz-nos perder a consciência de nossos atos e, na sua fúria, pode conduzir ao crime. É da natureza do sábio dominar-se sempre, e a cólera é um indício de um caráter atrasado. Aquele que para isso está inclinado deverá vigiar com cuidado suas impressões, abafar em si o sentimento da personalidade, nada fazer, nada dizer, enquanto se sentir sob o império dessa terrível paixão. Esforcemo-nos para adquirir a bondade, qualidade inefável, auréola da velhice, a bondade cuja posse vale para o seu possuidor, esse culto dos sentimentos oferecido pelos humildes e pequenos aos seus guias e protetores. A indulgência, a simpatia, a bondade apaziguam os homens, atraindo-os para nós, predispondo-os a prestar mais atenção nos nossos conselhos, enquanto que a severidade desagrada e os afasta. A bondade cria-nos, assim, uma espécie de autoridade moral sobre as almas, fornece-nos mais oportunidades de sensibilizá-los, de reconduzi-los ao bem. Façamos, portanto, dessa virtude uma tocha, com a ajuda da qual levaremos à luz as inteligências mais obscuras. Tarefa delicada, mas que um pouco de amor pelos nossos irmãos e o sentimento profundo de solidariedade tornarão fácil. Uau! Terminamos mais um. Vamos falar agora do amor, no capítulo 41. Isso aqui a gente podia pular, né? Porque isso aqui já... Isso aqui está fácil. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. É, bem bonito mesmo. Não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Esta não é... Todo mundo, ai, meu Deus, tornada, todo olhar de Deus. Esta não é senão uma sombra. Está nesse segundo parágrafo aí. Um grosseiro plágio do amor. Não, o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, doçura, caridade, bondade. É a eclosão na alma de uma força que nos arrasta acima da matéria, para as alturas divinas, une-nos a todos os seres e desperta em nós felicidades íntimas que deixam bem distantes todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Não disse ele, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Por essas palavras, o Cristo não exige de nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança, uma disposição sincera de ajudar no momento preciso aqueles que nos afligem. Apenas uma observação, não sei se vocês, acredito que muitos já puderam ver hoje. Hoje se comemora o dia do desencarne do Chico, né?
E, por incrível que possa parecer, algumas igrejas em Uberaba só podia ser no Brasil. Projetaram a imagem do Chico na frente das igrejas. Impressionante, né? Porque o que é um espírita, mas, acima de tudo, é um espírito, que o maior exemplo foi o de amar o semelhante, né? Como E o a si padre é mesmo. médico. Então, Emmanuel foi lá e disse: projete. 3 vezes. Aí, É impressionante, né? É só no Brasil que acontecem essas coisas, né? De você Chico ter. fala nisso. Hã? Sonhei com o Chico hoje à noite. Ah, foi? Foi. Vai ver que ele te visitou. Oi? Vai ver que ele te visitou. Foi. Sonhei que eu fui arrumar uma porta para ele. E ele, eu agradecia, me dava um abraço. A porta estava. aí foi aquele Francisco, aquele que não lhe pagou. Você fez isso. Impressionante. Não, é interessante a doçura que ele falava. Não, você vai arrumar para mim, Zito? Muito obrigado. Você não precisa fazer isso, sabe? Numa doçura que eu fiquei assim, não, eu vou fazer Não um foi para prazer. arrumar a porta aqui do centro, não? Pode também. É algum serviço aqui à no noite. centro. Você sabe que teve um episódio, muitos anos atrás, quando ele desencarnou, que eu sonhei e eu vi ele, muito mais jovem, bem mais jovem, com uma idade assim de 30 e poucos anos, aonde tinha uma série de crianças em volta dele. E aí eu disse no sonho, que coisa impressionante. Eu queria tanto sonhar com o Chico, que até no meu sonho eu estou imaginando a figura dele. Aí ele virou-se e disse assim: você poderia imaginar minha figura. Isso seria possível, mas você não estava imaginando as crianças que estão à minha volta. Nossa. Fantástico, né? Fantástico. Quer dizer, sei lá, se era projeção dele, se não era, isso pouco importa. O importante é que o contato existe, como o Zito acabou de falar aí. Né? O contato existe e, pelo que o Zito descreve, foi algo assim real, né? Foi sonho mesmo, de natureza real. Você foi tem mesmo. um contato com ele, porque esses espíritos, imagina, esses espíritos se irradiam, né? Que nem um doutor Bezerra de Menezes. Né? Você vê, às vezes, comunicação do doutor Bezerra em vários centros, no mesmo horário, ao mesmo tempo, com mensagens diferentes. Esses espíritos têm capacidade de irradiação, até o Livro dos Espíritos fala, né? que é como se fosse uma estrela, né? Que continua com a sua unidade, mas tem capacidade de iluminar vários pontos do planeta ao mesmo tempo. Faz várias lives ao mesmo tempo. Porque a gente não... Com assuntos diferentes, né? Zito, que bênção ter o dom que você tem, né? Porque de advogado, só os espíritos do umbral que vão precisar, né? O Chico não vai precisar de mim. Considerando que o Chico disse que se pudesse pedir alguma coisa, pediria para ter um centro, montar um centro no umbral, significa que, da minha parte, pelo menos, eu acho que eu vou estar salvo. Eu tenho uma referência para onde ir. Eu acho que eu não vou ter essa sorte, não. Acho que eu vou ter que ficar lá os que precisam de advogado. Bom, eu não sei se eu já li esse parágrafo. Por essas palavras, o Cristo não exige de nossa parte. Já li, né? Bom, vai de novo. Por essas palavras, o Cristo não exige de nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança. Já li. Uma disposição sincera de ajudar no momento preciso aqueles que nos afligem. Eu gosto muito do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele diz que no nosso nível evolutivo, claro que ele não generaliza, né? Não dá para amar aquele que supostamente seja o nosso inimigo, né? Se é que a gente tenha, conhecido pelo menos, da mesma maneira que a gente ama um amigo. Até porque é uma questão do nosso nível evolutivo de vibração, de energia, que não tem uma sintonia perfeita.
mas ele diz não pagar o mal com o mal. E isso já é um avanço gigantesco no teu relacionamento entre as criaturas, né? Em relação de que não dá para ter a mesma confiança numa pessoa que te traiu, e às vezes mais de uma vez, do que você tem uma confiança numa pessoa que é sua amiga e que não tem nenhum posicionamento que não seja a condição positiva no relacionamento, né, de amizade. Mas é importante essa observação, né? Se não dá para a gente ter a mesma capacidade vibratória ou sintonizadora com aqueles que, por vezes, nos traíram, ou que nós tenhamos traído, que a gente, pelo menos, não use, né, de um esquema equivocado de agir por mal. Quer dizer, o Emmanuel diz no livro Palavras de Vida Eterna o seguinte: às vezes não é que você quer pagar o mal com o mal, mas você adora que a pessoa se dê mal em determinados momentos, né? Aquele, né, que a pessoa que a gente às vezes não gosta que ela se dê mal, né? Que aconteça alguma coisa com ela. Tipo, está vendo? Né? Tá vendo? Olha aí, Deus existe. Bota Deus metido nas nossas encrencas como se ele fosse parcial em relação ao seu amor. Mas é bem isso. Às vezes não é a questão de pagar o mal com o mal, mas é gostar muito quando a pessoa se dá mal. Enfim. Ronaldo. Humberto, eu acho interessante essa sua fala, porque eu estava aqui com aquele exemplo do Divaldo aqui no meu pensamento, desde do capítulo anterior, quando ele era perseguido por aquela entidade, né, que em vidas passadas parece que o Divaldo havia feito muito mal para ele. Ele chamava ele de máscara de ferro, uma coisa assim, de máscara, uma coisa assim, né? E a coisa mais importante para atenuar esse vínculo que eles tinham foi que o Divaldo nunca revidou com o mal. Ele sempre pediu perdão, ele sempre falava, olha, eu não sei o que eu fiz, mas me dá uma oportunidade, até que a oportunidade chega a ele, né? O Divaldo recebe ali a mãe daquele camarada, que foi a mãe dele de outra existência. Então, assim, que foi deixada no lixo da casa do caminho. E você vê Deus nesse cenário maravilhoso, né? Porque o próprio espírito, dentro da sua ignorância, ele fala, olha, eu não sei amar como você ama, eu não sei compreender Deus do jeito que você compreende. Mas esse momento aqui, o cara congelou. O cara não tinha mais atividade, não tinha mais por que fazer mal para ele, já que ele recebia a própria mãe. Então, eu acho assim, de uma beleza, durante todo o tempo, ele nunca revidou o mal com o mal. Ele sempre pediu perdão e a oportunidade chegou até ele, né? É incrível. Essa história dele é incrível, porque é interessante que ele conta aquela parte que o Espírito fala com ele, né? Quando ele retira a criança do lixo claro, e registrou também como filha, né? Tem mais de 600 filhos registrados. É impressionante, E é interessante, né? O Divaldo tem histórias também muito impressionantes em relação às crianças que ele acabou adotando, né? Incrível. É um espírito também com um missionário dentro dessa área, né? Bom, se ninguém mais, vamos lá. Uma espécie de misantropia, de lassidão moral afasta, às vezes, os bons espíritos do resto da humanidade. É preciso reagir contra essa tendência para o isolamento, considerando tudo o que há de grande e belo no ser humano, lembrando-se de todos os sinais de afeição, todos os atos benevolentes dos quais fomos objeto. No que se transforma o homem separado dos seus semelhantes, privado da família e da pátria? Um ser inútil e infeliz. Suas faculdades estiolam-se, suas forças amesquinham-se, a tristeza invade-o. Não se progride sozinho. É preciso viver com os homens, neles ver companheiros necessários. O bom humor é a saúde da alma. Deixemos nosso coração abrir-se para as impressões sãs e fortes,
Amemos para sermos amados. Ele devia ter colocado aqui, né, querendo dar uma encherida, querendo uma de besta, né, também é o seguinte, para você, inclusive, preservar a sua saúde, né, e alongar a sua existência no planeta, porque se você não fizer isso, você vai morrer mais cedo, miserável. Né? Evidentemente que o Leon Denis não ia deixar que eu participasse. Mas, enfim, aí, se nossa simpatia deve estender-se a tudo que nos cerca, seres e coisas, a tudo que nos ajuda a viver e até aos membros desconhecidos da grande família humana, que amor profundo, inalterável, não devemos aos nossos pais, ao pai cuja solicitude sustenta a nossa infância, que sofreu longo tempo para facilitar diante de nós a rude senda da vida, a mãe que nos trouxe consigo e nos alimentou, velou com angústia nossos primeiros passos e primeiras dores. Com que terno devotamento não devemos envolver sua velhice, reconhecer sua afeição, seus cuidados assíduos. Eu acho muito bacana, eu vi isso faz tempo, era uma placa que defendia o aborto e tinha um outro grupo contrário a essa situação. Não estamos fazendo aqui nenhum julgamento, ok? Só falando desse fato, que foi manifestação de rua. Que do outro grupo dizia assim: a sua mãe teve essa opção e não fez. Não é? Aos que defendiam, a sua mãe teve essa opção, mas não se utilizou dela. É a questão do amor, né? Ou você ama ou põe vírgula, e aí não está amando. Né? Quando eu amo, vírgula, não é amor. Passa a ser qualquer outra coisa, paixão, interesse, etc. Que eu acho assim uma atitude de profundo amor, né? A questão da maternidade, às vezes em situações muito difíceis. É a maior expressão de amor de Deus no mundo, eu não me canso de falar, essa fala não é minha, é do Emmanuel, né? Que ele faz essa citação sobre o amor de uma mãe. Não quer dizer que os pais não amem, mas você sabe como é que é, né? É diferente. Aí a pátria devemos igualmente nosso coração e nosso sangue. Ela recolhe e transmite a herança das numerosas gerações que trabalham e sofrem para edificar uma civilização da qual recebemos os benefícios ao nascer. Guardiã dos tesouros intelectuais acumulados pelas idades, vela pela sua conservação, pelo seu desenvolvimento, e mãe generosa, dispensa-os a todos os seus filhos. Esse patrimônio sagrado, ciências e artes, leis, instituições, ordem e liberdades, todo o imenso recurso nacional saído do pensamento e das mãos dos homens, tudo o que constitui a riqueza, a grandeza, o gênio de uma nação, é compartilhado por nós. Sem a pátria, sem essa civilização que ela nos deixa, não seríamos senão selvagens. Por mais que façamos por ela, não lhe restituiremos o que fez por nós. É interessante notar esse ponto, não é, pessoal? Porque às vezes a gente vê, e vamos falar lavar nossa roupa. Às vezes a gente vê brasileiros falando extremamente mal do Brasil. É interessante notar, não é? Porque olha aqui, que beleza a colocação do Leon Denis, né? Se nós nascemos no Brasil, e hoje não estamos lá, mas se nós nascemos lá, a gente sabe que não existem acasos, né? Algo nós tivemos que aprender e temos que considerar que o aprendizado sempre será uma bênção, por mais que as situações possam ser difíceis para nós no país de origem. É a mesma coisa que nós estamos aqui e nos tornarmos cidadãos ou cidadãs e criticarmos o país, falarmos mal do país. Acho que opiniões pode-se ter, agora tem que se ter cuidado quando nós emitimos elas, principalmente porque, lamentavelmente, às vezes nós estaremos cuspindo no prato onde a gente come. Marisa quer falar aqui, peraí. Diga. Não, era só para lembrar, porque mesmo tendo essa lembrança, né? Porque saímos do país de origem nesta encarnação, mas já estivemos em all over the world aí, reencarnados. Então, se estamos vindo do Brasil para cá,
alguma contribuição também teremos que dar a este país, entendeu? E por isso que a crítica do que se faz lá ou do que se tem aqui, a gente pode... eu acho que é belo isso, você poder viver 2 encarnações em uma. Porque uma coisa foi viver no Brasil, outra coisa é você viver aqui como imigrante, não como nativo. Então, são 2 experiências maravilhosas. Por isso que a gente não pode criticar, né? Que o Brasil é assim ou assado, porque nós estamos aqui trazendo no nosso universo consciente hoje a bagagem que adquirimos no Brasil. Então, criamos os filhos também um pouco mais, né, abrasileirados, porque não nos americanizamos em tão pouco tempo, né? Não dá tempo. Né? Embora tenha pessoas que queiram até esquecer o que tem lá. Nem bota na geladeira a cara dos parentes, né? Não dá like no Facebook, não faz nada, porque eu não sou mais de lá, não, quero esquecer aquilo lá. Você fez uma... É impossível esquecer, não existe esquecer. Você fez uma colocação... Você fez uma colocação importante. Né? Você fez uma colocação importante. Experienciar 2 reencarnações numa só. É um momento importante, porque, veja, é como se nós tivéssemos saído do planeta para a dimensão espiritual. Né? Você faz uma experiência dessa natureza, não quer dizer que seja melhor nem pior. A experiência, acho que a sua lembrança foi excelente nesse ponto, né? A experiência. Agora é ótimo ter essa experiência de sair de quase umbral para sim uma coisa mais, né? Um lugar que é um pouco mais do que o nosso lar. Eu acho maravilhosa essa experiência, porque quando a gente chega aqui, a gente procura se melhorar, para poder realmente, quando acontecer o desencarne, já não ser mais o SUS do nosso lar. A gente já ir para... A minha história é mais ou menos isso. Eu não existo mais lá no Brasil. Ó. O CPF foi cancelado. Não tenho mais aposentadoria. Eu só tenho minha mãezinha lá, meus irmãos e 3 netos. E sobrinhos, família. Agora, é como se eu tivesse morrido lá e renascido aqui. Então, eu passei por 2 reencarnações. Que maneiro. É uma segunda encarnação. Esse negócio de CPF cancelado, isso aí é coisa de moda que está surgindo lá agora, viu? Não, é para quem morreu de Covid. Vixe, eu não fui nem lá. Eu costumo brincar que eu amo o Brasil, mas o problema é que ele me odeia, né? E odeia quase todos os brasileiros, né? Não. Aí o Brasil não odeia ninguém. O Brasil é maravilhoso, que os governantes, aquele pessoal safado dele, é que odeia a gente. Vamos continuar aqui, porque já começou o julgamento. Mas é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que eu faço, né? Porque eu gosto muito dessa colocação da Marisa, dessa nova encarnação, que a gente tem uma oportunidade. Mas ela também complementa, e eu tenho isso muito na minha mente, de que nós estamos, todos nós aqui estamos tendo, ou a maioria de nós aqui, estamos tendo uma oportunidade de estagiar aqui, e talvez para que nessa mesma ou na próxima voltemos ao Brasil, que a gente ama tanto, e que a gente mude essa parte das pessoas do Brasil parecer nos odiar, né? E odeia porque a gente são os governantes, naturalmente, alguns que estão lá à frente do país e que nós, enquanto brasileiros, deixamos isso acontecer, né? Então, nós estamos tendo essa grande oportunidade de viver num país diferenciado, né? E temos que aprender com isso, né? Eu mesmo aprendi, logo que cheguei aqui, o quanto egoísta eu era dentro do Brasil, porque eu imaginava que se as minhas filhas estivessem na melhor escola e eu podia pagar melhor que eu podia pagar, né? Tivesse o melhor plano de saúde e que eu poderia viver tranquilo no Brasil.
eu nunca me preocupei com a escola pública do meu bairro, né? Se lá era o melhor ensino. E hoje eu tenho essa consciência de que, ainda que eu pagasse a melhor escola, eu, enquanto advogado, que tinha uma certa influência até dentro da minha sociedade, lá, pequena sociedade, deveria ter tido, e isso eu aprendi nos Estados Unidos, foi uma lição, que eu deveria ter exigido que a escola pública do meu bairro, ainda que as minhas filhas estudassem numa escola particular, eu deveria ter exigido que ela fosse boa, né? Proporcionado aos professores algo de melhor. Isso é amar a pátria, né? E que a gente percebe, eu percebi só quando estava aqui o quão egoísta eu era, porque eu preocupava com a minha família, e que não é errado, né? Mas não me preocupei com as pessoas que coabitavam comigo no meu mesmo bairro, e se aquela escola estava em padrões adequados, se os professores estavam recebendo as formações, entrando com as ações que deveriam ter sido entradas, né? Para que o Estado fornecesse aquilo que ele é obrigado a fazer e às vezes não o faz, né? Então eu aprendi, isso foi algo que eu aprendi nessa nova encarnação, a ser um pouco menos egoísta, porque a sociedade precisa de pessoas que amem aquela pátria e que utilizem dos talentos que lhes foram dados para melhorá-la, né? Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi aqui. Ayrton, mas Ronaldo. você tem que levar em consideração. É Ronaldo? É Marisa. Que eu não estou eu estou sem mão aqui. A gente aí já leva em consideração também que, quem sabe, não éramos nós os missionários que foram para lá, reencarnou no Brasil, para poder fazer esse trabalho de conscientização e tatatá. E na hora H, né, amarelamos, aí corremos para trás do paraíso perdido, que ninguém é bobo nem nada. Quando chega aqui, aí pronto, aí vai trabalhar duro, vai entregar pizza, vai limpar a casa, vai fazer faxina. Mas a gente prefere isso do que já praticar o bem ou dormir no travesseiro de pedra, como Jesus fazia. Né? Então, estamos indo, entendeu? Vamos chegar lá. Na próxima, não vamos deixar, manda a gente fazer qualquer trabalho assim missionário lá na Suíça, lá assim, no lugar assim. Mas lá no Brasil tem escolas públicas maravilhosas que dão de 1.000 em cima de algumas particulares. Agora, os professores das escolas públicas, com certeza, não vão passar nem perto do umbral. Alguns. É porque muitos deles já vivem. A situação é tão grave, tão grave que em determinados locais, a gente tem acompanhado alguns casos, as professores e as professoras que trabalham em subúrbios de grandes cidades, dependendo da cidade que vão então ministrar aula, né, chegam de trem, vem um veículo da escola buscá-los para levá-los até a escola, porque no caminho, se as pessoas não forem transportadas em conjunto, etc., tudo mais, podem passar por situações violentas, além das que passam, por vezes, dentro de sala de aula, né? Quando os professores deveriam ser colocados num pedestal de ouro. Isso é verdade. Porque a minha irmã passa por isso. Minha irmã passou por isso. Ela dava aula pelo município e pelo estado. Houve uma época na vida da minha irmã que ela pegava 2 ônibus, ela saía de casa às 5 da manhã para chegar para dar aula de 7h30, 8 horas. Ela pegava 2 ônibus e andava mais de 2 quilômetros a pé. No que ela andava a pé, ela ia pelas casas chamando os alunos para acompanharem com ela, porque se não houvesse isso, eles não iam à aula. É verdade. O que ela minha disse irmã... é que, com o passar dos anos, isso melhorou muito, entendeu? Por exemplo, o sistema de transporte lá, hoje, no Brasil, ele já é bem melhor.
A minha irmã, durante essa pandemia inteira, ela deu aula online, entendeu? O Estado, lá em Minas Gerais, né, ela tem um computador que é dado pelo governo do Estado, mas aí o outro grande problema, o outro grande empecilho, que nem todas as crianças têm acesso a um computador, e se tem um computador, exatamente, tem internet, né? Mas isso aí, a minha família inteira, tenho tias que são professoras e vivenciaram isso de perto. A minha irmã é professora de 1ª a 4ª, né, no Brasil, e é muito triste a situação mesmo, porque eu via o quão apaixonada ela era. Ela era simplesmente, a minha irmã é uma das pessoas que era vocacionada e apaixonada por lecionar de 1ª a 4ª, que eu acho que eu não teria essa vocação, embora professor. Eu acho brilhante, né? Porque você ensinar direito para uma pessoa lá na frente é muito fácil, né? Até porque se eles não aprenderem, é azar deles, a culpa é deles, né? Agora, você ensinar uma criança a ler e escrever, isso é só por vocação. E eu percebo quanto ela perdeu esse estímulo, porque não tem valorização. Né? Ela continua fazendo, ela é muito dedicada, ela vai, mas ela não tem mais aquela, sabe, aquela paixão, aquele amor que ela tinha, ela realmente perdeu, porque não é fácil ser professor no Brasil. Minha irmã, que se encarnou alguns anos, há poucos, 2 anos e pouco, ela era completamente apaixonada pelo que ela fazia. Ela se formou em pedagogia e também era professora de como é que se faz, que você falou aí, que ensina a ler e escrever, né? E ela amava profundamente essa profissão. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada. E ela acabou ficando doente por causa disso. Um dos motivos, né, claro, ela desenvolveu uma síndrome chamada, acho que é Borneal, alguma coisa assim, que faz com que a pessoa... Burnout. Que ama profundamente aquela profissão, aquela profissão, né, da educação, dentro da área de educação, tome pavor. Minha irmã, nem nas reuniões dos filhos dela, ela ia assim, em pânico, porque ela tomou assim, pavor. E eu acompanhei todo o processo da faculdade, do trabalho, ela amava. E, de repente, preferia ver o capeta do que ver uma escola. Burnout é tão sério que é a única doença psicológica que gera aposentadoria por invalidez. Minha irmã aposentou em 2 cadeiras. Mas é a única doença psicológica no Brasil que gera aposentadoria por invalidez. É muito sério, né? É muito sério. Mas enfim, o que eu acho que eu pelo menos posso aprender, voltando a essa situação, é o quanto os americanos amam os Estados Unidos. Eu acho que amar é exigir do Estado que ele se comporte como aquilo que ele se propõe a fazer. Eu acho que se existe uma possibilidade, hoje eu acho muito rara, mas se existe uma possibilidade de eu regressar ao Brasil, eu vou incomodar o Brasil. Muito. No mesmo nível que ele me incomoda. Vamos, com sugestão aqui, terminar esse parágrafo, que são 9h14. Termina esse parágrafo, porque esse está tão gostoso, esse parágrafo. Mas são ótimas as colocações, né? São sempre muito bem-vindas, né? Todas elas. Veneremos a memória daqueles que contribuíram com suas vigílias, seus esforços, seus sacrifícios para reunir, aumentar essa herança, a memória dos heróis que defenderam a pátria nas horas terríveis, de todos aqueles que, até o limiar da morte, proclamaram a verdade, serviram a justiça e nos transmitiram, tingidos pelo seu sangue, as liberdades e os progressos dos quais desfrutamos. Tem aqui, então, um ponto de parada. Então, ficamos na página 367.